presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem 2 decretos que alteram a regulamentação do novo marco do saneamento básico. Pelas novas regras, empresas estatais poderão manter contratos sem licitação com municípios. O marco também estabeleceu metas de universalização dos serviços de saneamento até 2033, com água potável em 99% das casas brasileiras e coleta de esgoto em 90% das residências. Para falar sobre essas alterações, sobre o assunto, a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Alceu Bittencourt. Presidente, bem-vindo. Obrigada pelo tempo do senhor conosco por aqui, hein? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Presidente, as mudanças são bem-vindas, facilitam o processo no país, que ainda tem um longo caminho a percorrer? Nós achamos que, na maior parte, sim, porque eram necessários alguns ajustes para estender prazo de acesso aos recursos da União, por exemplo. Há hoje mais de 1.000 municípios considerados com situação de contrato irregular. Então, havia ajustes necessários. Eu acho que, no geral, os decretos são positivos e atendem ao que a nossa associação vinha defendendo. Sua pergunta, Cristiano Vilela. Bom dia, como vai, senhor Alceu Bittencourt? Satisfação recebê-lo aqui no Jornal da Manhã. Senhor Alceu, um ponto bastante polêmico desse novo decreto editado pelo presidente da República, agora no dia de ontem, ele é justamente no fato de que acaba dando condições para que as empresas públicas acabem não precisando participar de processos licitatórios, fazendo contratos administrativos com as prefeituras municipais para o fornecimento de água e esgoto e saneamento básico de uma forma geral. Nesse sentido, o presidente Lula disse ontem que devemos dar um voto de confiança nas empresas estatais. Qual que é a visão do senhor e da associação sobre esse dispositivo e sobre essa fala do presidente? Bom, o dispositivo, ele corresponde a uma questão constitucional. As micro-regiões, nas micro-regiões em que o Estado é titular também, junto com os municípios, a prestação pode ser feita diretamente pelo ente do titular. Então, isso é uma questão, na nossa visão, que atende à Constituição. Agora, quanto à declaração do presidente, nós achamos que o setor de água, esgoto e também resíduos e drenagem, ele é um setor muito complexo, que exige vários agentes. Nós temos hoje empresas privadas operando, em vários casos de sucesso, mas também temos as empresas estaduais, que são responsáveis pela maior parte dos investimentos, e temos municípios autônomos, que também têm vários casos de grande sucesso. Então, a nossa visão é que precisa efetivamente combinar esses vários agentes. Pergunta agora de Amanda Klein. Bom dia, Alceu. Outra mudança também bastante ressaltada é aquele limite de contratos de atender até 25%, né, de PPPs. Agora não há esse limite, o que poderia até estimular os investimentos, segundo o ministro da Casa Civil. Isso poderia atrair mais de 100 bilhões de reais em investimentos. O senhor concorda e que possibilidades, que perspectivas se abrem com a retirada desse limite de 25% para PPPs? Esse é um ponto que nós defendemos desde quando saíram as regulamentações anteriores. Não havia nenhuma lógica nessa limitação. O setor de saneamento é um setor onde as PPPs são muito bem sucedidas, muitos casos de sucesso. E essa é uma forma, talvez a melhor, do setor público e o setor privado na área de saneamento trabalharem juntos. Então, por que limitar em 25%? Essa é uma saída para muitos casos de companhias públicas que não têm toda a capacidade de investir somente com seus recursos, elas ampliarem os investimentos. Então, eu acho que, sem dúvida, esse é um dos pontos melhores e acho que nesse ponto aí houve um consenso muito grande. Foi uma mudança importante, vai ampliar os investimentos com certeza.
Presidente, a meta do Brasil é universalizar os serviços até 2033, mas alguns especialistas já dizem que essa meta não será atingida e o senhor acha que com essas mudanças na lei do saneamento, isso atrasa ainda mais essa possibilidade de atingir essa meta? Não, nós sabemos que a meta ela é ousada, 2033, em alguns casos é 2040. Ela realmente é uma meta ousada. O mérito é colocar metas e trabalharmos todos com a mesma direção. Eu acho que as mudanças, elas ampliam as condições de investimento. Vai ter mais investimento privado, por exemplo, com as PPPs, vai ter mais investimento público, liberando o acesso a recursos aos municípios que iam ficar sem acesso a recursos da União. Eu acho que é um conjunto, como eu falei antes, é necessário combinar formas diferentes. Na nossa visão, essas mudanças, no geral, elas vão melhorar as condições de investimento para atingimento das metas. E quais regiões do Brasil devem ter mais dificuldade de receber os serviços completos de saneamento? Por quê? Nós sabemos que na região sudeste, né, muitos municípios já estão universalizados, ou muito próximos da universalização. A região sul é um pouco menos, também é bem atendido. A maior dificuldade são no Nordeste e no Norte. Continuam sendo. Existem questões de nível de renda, que é um determinante, e companhias com baixa eficiência, onde é necessário se promover mais ajustes, né? Então, as dificuldades maiores continuarão sendo nessas regiões, as que precisam ter mais atenção dos governos, né? Assistência técnica do governo federal é muito importante, e a ação dos estados e dos municípios. Presidente, só para a gente fechar, a gente sabe que esse é um setor que tem pouca concorrência. E quando o marco do saneamento foi lançado, houve essa discussão que poucas empresas entrariam nesse setor, ou seja, o setor ficaria com as mesmas empresas porque não há expertise para outras companhias entrarem. Isso realmente é verdade ou não? Não, nós temos visto a entrada de novas empresas constituídas aqui no Brasil, principalmente, empresas privadas que foram crescendo, né? Houve um crescimento de participação de empresas privadas nos anos recentes. Hoje existe um ambiente de competição. As próprias empresas estaduais de grande eficiência, mais de ponta, no caso da Sabesp em São Paulo, a Sanepar no Paraná, a Copasa em Minas, a Embasa na Bahia e outras, elas podem também vir a competir nesse mercado. Elas podem competir em processos de concessão que venham pela frente. Então, existe hoje um ambiente de busca de maior eficiência que foi se desenvolvendo e é importante, isso é um setor monopolista, importante é a regulação, que é um aspecto do marco regulatório. A regulação é fundamental para que se busque eficiência, né? Não apenas a competição, porque a competição sempre tem limitações pelo fato de ser um serviço monopolista, um monopólio natural. Claro. Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Alceu Bittencourt, obrigada pelos esclarecimentos. Boa quinta-feira para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia a todos.